Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Marquijur, mais um Marquijur Convida. E hoje eu tenho a honra em receber aqui no Marquijur o Dr. Júlio Grossen. O Dr. Júlio Grossen vai tratar um pouco do assunto relacionado à assistência judiciária em tempos de pandemia. Ele é defensor público do Estado de São Paulo desde 2009, professor do Damásio de Direito Constitucional e Prática Civil, mestre e doutorando em Direito Constitucional pela USP. Pelo que ele me disse, semana que vem é a banca dele do doutorado, então ele é praticamente um doutor. Parabéns! Dia 8 de junho será a banca tão esperada e vai ter muito sucesso, tenho certeza disso. Boa sorte aí na sua banca, espero que a gente consiga assistir, se der certo, de passar ao vivo aí a banca. O Dr. Júlio, além de todo esse currículo, de uma experiência vasta no âmbito constitucional e processualista, ele também é um colega de faculdade, é um grande amigo, então é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza aí que todos que vão acompanhar a live dessa noite vão ter aí uma experiência profunda nessas duas áreas, principalmente a atuação da Defensoria Pública. Muito obrigada, Dr. Júlio. Doutor Júlio, obrigado por você estar com a gente aqui hoje. E a live é sua, meu amigo. A live é completamente sua. A gente está aqui para aprender muito com você. Exatamente. Tenho certeza que você tem muita coisa para ensinar a gente aqui, até pela sua prática como professor e o seu dia a dia. E parabéns, viu, por sexta-feira. Tenho certeza que o mundo jurídico ganhará um excelente doutor. E, gente, quem está assistindo a gente, muito obrigado por vocês estarem com a gente. Obrigada, hoje, gente. com o doutor Júlio Grossen. Fica à vontade, doutor. Obrigado, queria agradecer, doutora Verônica, minha querida amiga, doutor Josafá, para nós íntimos, né, vez moça, né, mas enfim, vamos manter aqui as nossas alcunhas e agradecer o convite e parabenizar vocês, antes de tudo, pela iniciativa tão importante, né, nessa crise que a gente vivencia, todo mundo nas suas casas. Eu tenho visto como é fundamental essas iniciativas de promover um contato mais aproximado, ao vivo, Sim. em todas as áreas, né? E na nossa área, no meio jurídico, não só no ensino jurídico, mas com os assuntos importantes que têm aparecido. Acho que a iniciativa de vocês, cotidiana, rotineira, já com todos os temas super importantes, com convidados super gabaritados, só abrilhantam, acho que a iniciativa de vocês. Acho que, como professor, de novo, dando aula à distância, só me faz perceber a importância dessa iniciativa, das lives de vocês. Obrigada, Júlio. Obrigado, doutor. Vocês estão de parabéns. Mas eu acho que um pouco do nosso tema hoje também tem muita coisa para falar, e eu estou à disposição de vocês, de quem tiver pergunta também, que é assistência jurídica, né, a prestação dos serviços da Defensoria Pública nessa pandemia, que é um desafio, né, que a gente está vivendo. A Defensoria Pública, que é uma instituição relativamente recente aqui no país, no Brasil, foi constitucionalizada, por assim dizer, só agora, né, com a Constituição de 88, e que presta um serviço fundamental, né, assistência jurídica integral e gratuita, que é um direito fundamental, previsto lá no artigo 5º da Constituição, e esse direito é prestado, um serviço público, né, prestado por defensoras e defensores públicos em todo o país. Então a gente atua em favor da população carente, isso é, aquelas pessoas que não podem pagar um advogado, né? Seja promovendo as ações, fazendo as defesas em todas as áreas, né? Desde o direito civil, o direito de família, ações como pensão alimentícia, guarda, inventário, ações possessórias, que é um tema sempre sensível, né? Reintegrações de posse, a defesa da posse, né? Até a esfera criminal, né? Defesas criminais no júri, a defesa de pessoas presas na execução penal, na execução criminal, infância e juventude. Enfim, a Defensoria Pública, seja na esfera estadual, na esfera federal, tem um campo de atuação muito vasto, né? E a gente se viu agora com a pandemia bastante limitados nessa nossa atuação. A gente teve que achar meios o mais inteligentes e eficazes possíveis para dar vazão ao atendimento. Só para vocês terem uma ideia, para quem nos assiste aqui, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no último ano, realizou quase 1.800.000 atendimentos. Caramba! Bastante, olha. As pessoas que nos procuram, as audiências que a gente participa, então é um número muito expressivo. A gente acabou viabilizando, em cima da hora, com urgência mesmo, né, canais de comunicação com os nossos usuários. Hoje quem nos assiste pode acessar facilmente o site da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né, www.defensoria.sp.br, assim como as defensorias públicas de outros estados. A Defensoria Pública
federal da União aqui em São Paulo, e lá você vai ter os canais, a gente conseguiu viabilizar um contato por WhatsApp com as pessoas que nos procuram. Esse é um pouco dos desafios que a gente vem vivenciando, né? Então, eu imagino, porque querendo ou não, a Defensoria Pública, ela tinha um atendimento 100% presencial, não era isso? As pessoas, eu estagiei por um tempo lá e eu lembro que, nossa, formavam filas de atendimento alguns dias da semana. Antiga PAJ. A antiga PAJ. A gente não fala essas coisas, né, que a idade vai chegando, a gente não comenta. Mas a antiga PAJ, e o atendimento era 100% presencial. Então, deve estar sendo um desafio para a Defensoria Pública ter esse atendimento remoto, não é? E sempre mantendo a qualidade do serviço, né? Então, o mais importante. Vamos estruturar aqui em São Paulo, criar as nossas unidades, né, com espaço físico adequado, de espera adequado, sistema de gerenciamento de filas adequado. Isso tudo foi um investimento importante porque as pessoas que nos procuram, de fato, têm essa necessidade de um contato pessoal, apresentar seus documentos. Sim. Uma pessoa, né? Você vai procurar um advogado particular, você quer ter aquela conversa, é preciso que o advogado examine. Exatamente. Né, para dar uma orientação jurídica adequada. E, sobretudo, quando a gente fala de uma população carente que já é tão vulnerável, né, que tem tanta dificuldade de poder compreender essas orientações, a gente precisa ter um juridiquês, uma linguagem clara, isso se torna mais difícil. Então, agora, para a gente ter uma ideia e para dividir com vocês, eu acho que isso é bacana compartilhar, esses canais remotos que a gente fez, a gente tem vários níveis de triagem, agora na pandemia, né? Então, por conta das restrições das atividades presenciais, as pessoas podem procurar a Defensoria por WhatsApp, mandar uma mensagem explicando um pouco o seu caso. Legal. Um formulário que está disponível, e aí incidem todas as regras, né, processuais que a gente sabe de competência. A gente precisa separar, essa demanda é São Paulo capital, ela deve ser uma ação ajuizada no foro do domicílio da pessoa que está sendo processada, no foro do domicílio da criança, né? Se é uma ação de guarda, uma ação de pensão. Então, a gente precisa ir colocando essas demandas nos lugares corretos, né? Entendi. Isso é difícil, né? Porque é uma triagem agora à distância, né? Deve ser muito mais complexa a logística disso. Posso fazer uma pergunta, doutor Júlio? É o seguinte, então, hoje, se alguém precisa da Defensoria Pública, como trabalha remoto, entra em algum site, né, específico para encontrar vocês, ou tem lá um atendimento ainda no local, onde sempre funcionou a Defensoria Pública? As nossas unidades, assim como todos os órgãos do sistema de justiça, estão fechados, né, por conta da quarentena. A gente espera que isso se normalize, né? Aos poucos, né? Mas as unidades estão fechadas. Como é que funciona hoje? Entrando no site da Defensoria Pública que eu passei, você pode achar facilmente na internet também, você vai achar um canal de atendimento que pode ser via formulário ou WhatsApp. Então, defensoria.sp, São Paulo, né? .def, de defensoria, DEF, né? def.br. Ótimo. Obrigado. Para quem está nos assistindo, né? Saber como procurar o atendimento. E aí, é bacana que a pessoa consegue contar um pouco o seu caso, o seu problema. Algumas pessoas têm um processo em andamento, outras pessoas precisam entrar com um processo novo. Isso é bastante diferente, né? Sim. E com essas informações, a gente consegue entrar em contato de novo com a pessoa, seja por e-mail, seja por telefone. A gente, à distância, vai trocando essas informações e consegue ver, por exemplo, a pessoa que tem processo de guarda, por exemplo, processo de alimentos, né, de pensão alimentícia. Se ela tiver, por exemplo, o número do processo, essa é uma informação fácil para a gente acha no sistema a vara, a comarca, o defensor responsável e já encaminha, isso é fácil. Sim. De outro lado, documentos mais complexos, né, quem atua aí na advocacia está vinculado a isso, para entrar com uma nova ação é uma nova história, né, que precisa ser contada. Então, é preciso ter todos os documentos, a pessoa precisa contar a sua história, ou se a pessoa é ré, se a pessoa está sendo processada e precisa apresentar uma defesa no prazo, né? Ela precisa contar a história também, a sua defesa, juntar, apresentar os documentos, a gente vai se comunicando ou por e-mail ou por telefone, e esses atendimentos são mais complexos, naturalmente, né? E a gente consegue, a partir daí, ou entrar com essas ações, ou dar o acompanhamento e prestar as informações das ações já em andamento. Tem uma pergunta aqui,
E já agradecer várias pessoas que estão acompanhando a gente aqui, doutor Júlio. Olha, nós temos já agora o Rogério, que está com a gente sempre, né? Que Obrigada, ele Rogério. comanda, ele faz isso aqui funcionar, né? Entrar no ar. Exatamente. A Cláudia, a Gabriela, a doutora Ana Cláudia, né? Obrigada, a doutora Ana sempre nos acompanhando. A doutora Mariana Del Chiaro, eu sempre gostei muito do sobrenome dela, defensora pública, colega do doutor Júlio também. Obrigada pela participação. O James Castilho está aqui. Olha quanta gente bacana. O Luiz Gustavo, que é o subprefeito aqui da Granja Viana, está com a gente. Luiz. Luciane Costa, tanta gente. Mas a pergunta, a Cris aqui sempre está com a gente aqui. Olha, se eu for falar o nome de todo mundo, alguém vai ficar triste, né, Júlia? Então todo mundo está acompanhando. O Eduardo, meu cunhado, está sempre presente. Falou, vou prestigiar o Dr. Júlio nessa noite. Obrigada. Mas a pergunta foi da Luciane. A Luciane Costa perguntou o seguinte. Obrigado pela pergunta, Luciane. Obrigada, Luciane. Gostaria de saber se está sendo divulgado o meio de contato para as pessoas mais necessitadas. Então a gente viu como entrar. Essas pessoas, como têm acesso. Eu acho que tem televisão, a Defensoria Pública tem feito como essa divulgação, né? Para entrar lá na página. A gente tem usado aqui em São Paulo as nossas redes sociais, as pessoas interessadas podem procurar a gente, tanto no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. E esse é um canal bacana de comunicação que a gente até consegue postar essas nossas ações mais relevantes, quando a gente consegue uma decisão bacana na justiça, reconhecendo algum direito, em qualquer área, né? No direito civil, no direito de família, no direito penal, as pessoas conseguem acessar. Basicamente, para além dessa divulgação, a gente tem o nosso site, como eu falei, lá você consegue achar facilmente, já está na porta de entrada, a pessoa entra no site, consegue já ver o telefone, o WhatsApp, o formulário para preencher. Mas, vez ou outra, a gente tenta, tanto quanto possível, ter essas inserções na mídia, para a gente é muito importante, né? Divulgar os serviços, né? Então, existe até em âmbito nacional, não só aqui em São Paulo, campanhas de divulgação do serviço da Defensoria Pública. De vez em quando você consegue ver na imprensa algum caso interessante, uma vitória importante da Defensoria Pública representando uma pessoa carente. Isso é objeto de divulgação, é importante para a gente poder divulgar o nosso serviço. Até a Luciane, se começar a procurar, se tiver interesse, aí dada a sua pergunta, na internet, vai achar várias ações do portal da Defensoria aqui em São Paulo, várias ações relevantes. E nessa pandemia a gente tem, tanto quanto possível, com as limitações necessárias, procurado divulgar esses nossos canais e outros meios, né? Mas, fundamentalmente, aquilo que você vai encontrar sempre, a qualquer hora, nas redes sociais, procurando lá a Defensoria Pública de São Paulo, você vai achar todos esses canais e essas ações relevantes, né? Doutor Júlio, e aí fica aqui já uma dica, que você que está assistindo a gente, vê uma pessoa que é carente, ajuda, né? Já mostra lá o canal para a pessoa, ajuda ela, explica, olha, entra aqui, envia o link pelo WhatsApp para a pessoa, porque isso vai contribuir bastante e muita gente precisa. Mas vamos tocar o tema, senão a gente fica aqui, né? Doutor Júlio, você comentou também a respeito de algumas decisões importantes que a Defensoria Pública conseguiu nesse período. Então, eu acho que até por uma questão ilustrativa, e eu sei que todo mundo que nos segue gosta muito de conhecer os casos práticos, né, as vitórias aí da Defensoria Pública, dos advogados. Então, fale um pouquinho sobre isso, o papel da Defensoria nesse período. A gente na Defensoria, o que é bacana dividir com vocês também, a gente representa, né, as pessoas carentes, ou seja, aquelas pessoas que não podem pagar um advogado, nas ações que a gente chama, né, individuais, ou seja, é o interesse individual da pessoa. Sim. Mas a gente tem também a atribuição legal, a missão constitucional de promover ações coletivas, né? São aquelas ações que nós, enquanto instituição, ajuizamos, né? A gente promove essas ações na justiça, pela Defensoria Pública, mas que tem por objeto a garantia de direitos difusos, a garantia de direitos de uma coletividade de pessoas, né? Independentemente de um direito da doutora Verônica, da doutora Jalafá, da Luciane, de quem estiver nos assistindo, mas um direito coletivo. Tá. Nessa época da pandemia, a Defensoria aqui de São Paulo tentou e vem ajuizado algumas dessas ações coletivas em várias áreas. Eu posso destacar com vocês uma que foi importante, uma tentativa de obter prisão domiciliar para os devedores de pensão alimentícia. Esse é um assunto muito sensível, né? A questão do alimento. Verdade. A gente sabe que é um assunto sensível para todas as partes envolvidas, mas olhando do lado daquela pessoa que deve uma prestação alimentar, de fato é uma situação muito complexa, estar preso, sendo que ela pode eventualmente estar em casa, procurar uma atividade remunerada para garantir a pensão. Então essa foi uma ação de destaque, não conseguimos uma decisão judicial, mas é um tema importante que a Defensoria Pública coloca.
E também uma ação interessante que eu acho que vale a pena dividir com vocês, que envolveu aqui a questão da merenda na rede pública de ensino, tanto municipal quanto estadual em São Paulo. Num primeiro momento havia restringido, né, a merenda para aquelas crianças cujas famílias estivessem inscritas no Cadastro Único Federal, o CAD Único, o famoso CAD Único Federal. E para nós não fazia sentido muito a criança de qualquer faixa de renda que está numa escola pública, ela tem lá a sua merenda. No momento da pandemia que ela está em casa, é natural e nos pareceu justo que essas crianças, todas elas, tivessem a mesma ajuda, pensando inclusive nos pais com dificuldade, né, que a pandemia traz economicamente para os pais. A gente conseguiu uma liminar nesse caso para garantir a extensão dessa merenda, independentemente da renda da família. Basta ter uma criança matriculada, né, na rede pública. Que já vai conseguir aí ter a merenda. Então essas são algumas ações, né? Com certeza. É uma função social, né? A Defensoria Pública, na verdade, ela acaba aí liderando algumas ideias, como a questão da merenda, como a questão que o senhor citou também da prisão aí dos devedores de alimento, porque é uma questão muito sensível. Em outras oportunidades também eu já falei um pouquinho sobre isso, porque, primeiro, né, você tem aglomeração, e aí a gente vai discutir a questão penitenciária no país, é uma outra live, mas as aglomerações dentro das penitenciárias, os CDPs, é uma situação de saúde, é uma situação endêmica, então você minimizar, ou pelo menos tentar minimizar essa situação, e aí eu dou os parabéns para a Defensoria Pública por essa iniciativa, porque justamente tenta amenizar isso, né? Então, algumas pessoas são contra, achando que tem que parar, né? Não vou falar como as pessoas popularmente falam, mas ir para a prisão, pronto. Mas tem essa questão, né? Assim, até tem uma questão por trás que a gente fala, né, na minha área, direito constitucional, que é a área que eu estudo, que é a chamada função contramajoritária, né? Então, assim, é um pouco levar para o debate judicial essa outra visão, né, contramajoritária, não necessariamente que goza de uma maioria social, mas direito fundamental, bem sabemos, é o direito de cada um que passe de todos os demais, né? Exatamente. Na questão de alimentos, uma outra área importante que a Defensoria aqui deu bastante destaque, bastante relevância, é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Os números têm aumentado de casos de violência doméstica agora na pandemia. A Defensoria tem se articulado também, não necessariamente nas ações, mas promovido essa articulação com os órgãos governamentais para procurar soluções para o melhor serviço público, seja numa delegacia de polícia, seja no Poder Judiciário, para a Defensoria. Faz parte da nossa função também esse diálogo com as instituições para melhorar o serviço público, né? Faz parte da gente levar, do nosso trabalho, levar os pleitos da população carente para uma melhor prestação do serviço público, né? Ótimo. O doutor Júlio estava comentando a respeito da merenda, a doutora Ana Cláudia, que sempre nos acompanha, é uma amiga. Ela inclusive, posso tecer um comentário aqui, doutor Júlio? Me permita, a live é sua. Ontem a doutora Verônica foi entrevistada pela doutora Ana Cláudia, foi assim uma live sensacional, como está sendo essa aqui hoje. Então, quem perdeu essa live, depois vai lá para o YouTube, no canal youtube.com/Marquijur, que pode assistir novamente essa live. Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigada, doutor Josafá. Desculpa aí, eu sei que a live é do doutor Júlio, mas ontem foi muito boa a live falando sobre contratos educacionais, foi muito boa. Sobre direito educacional. Mas enfim, a doutora Ana Cláudia, ela comentou o seguinte: li sobre isso e achei fantástica essa ação sobre a merenda. Veja que é uma questão realmente social, foge do somente jurídico, né? Existem alguns órgãos que são somente voltados para teses, para questões jurídicas nitidamente. Não é o caso da assistência judiciária promovida pela Defensoria Pública, porque ela realmente quer impactar, acho que a vida do cidadão brasileiro, não é isso? A gente, quando fala, até no cursinho, né, quando a gente dá aula para aquelas pessoas que estão procurando, né, ingressar na carreira, que procuram ter aprovação no concurso para defensor público, a gente fala que a gente funciona como um agente de transformação social. Então, olha só. Usar o direito, né, tudo aquilo que a gente estudou, eu e a Verônica na faculdade já, desde então, é usar tudo aquilo que a gente aprendeu com uma ótica de fato social, transformadora.
E aqui não se trata, de fato, de uma postura pessoal, individual. É o objetivo, inclusive, da Constituição brasileira, está lá no artigo 3º da Constituição, a construção de uma sociedade mais livre, justa, solidária, né, a erradicação da pobreza, da marginalidade, das desigualdades. Então, é uma instituição voltada para a garantia desses objetivos, que não é um objetivo meu, enquanto defensor individual, né, mas é um objetivo de todo o Estado brasileiro, de todas as esferas estatais, e num país tão desigual quanto o nosso, né, o nosso serviço acaba tendo esse destaque, é levar para o debate judicial essas falhas, essas deficiências no serviço, como foi o caso da merenda, como é o caso da violência doméstica familiar contra a mulher, os direitos das crianças, enfim, a gente tem uma atuação também importante na fiscalização, né, de crianças que estejam em situação de abrigo. Então, são todas essas coisas que a gente fala, né, são atuações sociais, mas no fundo é a nossa missão, a gente para isso, é verdade, abertas para a população para poder ouvir essas demandas e poder levar adiante essas questões. Viu? Doutor Júlio, eu diria o seguinte, então, a ação civil pública foi fundamental aí para a Defensoria Pública, que outrora era apenas do MP, passando agora também, já faz um tempinho, mas para a Defensoria Pública, isso foi um ganho enorme para a sociedade, né? Foi, é curioso que lá atrás o Ministério Público, que tinha, né, essa preponderância nas ações civis públicas, nessas ações coletivas, a Defensoria foi também atribuída à Defensoria por lei essa possibilidade, né? Foi questionado, o Supremo acabou depois por pacificar essa questão, reconhecendo a constitucionalidade dessa nossa iniciativa, dessa nossa legitimidade. Mas para a gente é muito bacana, inclusive, atuar em conjunto com o Ministério Público. Sim. São várias ações que a gente ajuiza conjuntamente. O Ministério Público tem a sua função institucional, né, de defesa da ordem jurídica, do regime democrático. A Defensoria Pública, de outro lado, utiliza essas ações, sobretudo, em defesa da população carente, né? A gente tem muitas ações na esfera civil, em matéria processória, de defesa do direito à moradia, defesa à moradia digna. Em várias ocasiões, em várias áreas, a gente tem atuado, seja na proteção ambiental, por exemplo, né, na utilização do meio ambiente de um lado, e na moradia de pessoas, de comunidades carentes. Não raro, a gente tem várias ações muito interessantes realizadas em conjunto com o Ministério Público, mostra uma união de esforços, né, das instituições todas, porque no fundo é serviço público, a gente tem que devolver para a sociedade essa nossa atribuição, né? E a Defensoria tem um dado relevante, não sei, doutora Verônica, doutora Josafá, se continua, se tem mais alguma pergunta. Não, por enquanto aqui não. Eu teria uma pergunta, mas seria para me aproveitar de você mesmo. Essa questão da liberação ou não liberação, eu sei que a live não é direito criminal, mas a liberação ou não liberação dos presos nesse período de pandemia, que tem os requisitos lá da recomendação 62/2020 do CNJ, se a Defensoria Pública do Estado de São Paulo atuou ou está atuando nesse caso também, porque a gente sabe que tem aí alguns juízes que acatam, mesmo tendo todas as condições, e tem juízes que não acatam, porque a resposta é o princípio da legalidade, apenas uma recomendação. Como que a Defensoria Pública tem atuado aí em relação a essa temática, né? Então, estou me aproveitando, viu, doutor? Estou vendo. Temos aqui para isso. De fato, se o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, editou essa resolução 62 que estabeleceu diretrizes, são recomendações para que os juízes e tribunais, país afora, promovessem esse desencarceramento, ou seja, situações mais sensíveis de réus condenados que tenham condições de saúde mais sensíveis, ou mesmo por crimes inclusive mais leves, ou que já tenham cumprido uma grande parte da sua pena, ou seja, esses casos que representam, em tese, um menor perigo social, por assim dizer, o CNJ recomendou que os juízes convertam a prisão domiciliar, ou que promovam a aplicação de benefícios legais. Eu acho que o grande papel da Defensoria Pública nessa área, ele se divide de duas frentes, seja na esfera individual, a gente faz, por exemplo, visitas presídios, então os defensores vão até as unidades prisionais, rotineiramente, entrevistar pessoas, ouvir as suas demandas, eventuais reclamações, para promover o andamento desses pedidos na execução penal. Para quem nos acompanha, todos aqueles pedidos de progressão de regime que a lei permite que sejam deferidos aos condenados. Então, a gente tem feito isso rotineiramente, provocado o judiciário nesses casos individuais.
Mas, do outro lado, numa esfera mais coletiva, por assim dizer, numa esfera até de articulação da política pública, a gente tem procurado colher dados juntos ao sistema prisional, à Secretaria de Administração Penitenciária, para organizar esses dados e viabilizar pedidos mais viáveis. Então, a gente tem um setor interno aqui nosso que faz essa busca de casos de réus já condenados que se enquadram em cada uma dessas categorias. Então, são listas que a gente consegue organizar, diferentemente de um advogado particular que está lá no seu escritório aguardando, né, que a família de um preso procure, então ele está limitado naturalmente, né, por essa demanda de clientes que batam a sua porta. A gente tem a condição, enquanto instituição pública, de provocar outros órgãos governamentais e fazer essas listas, fazer essa catalogação, essa categorização das pessoas presas, e a partir daí otimizar os pedidos, fazer pedidos com teses próprias para cada uma dessas categorias, né? Então é bacana do ponto de vista jurídico você encaixar uma tese, criar um pedido que seja mais facilmente deferido, né? À vista de uma categoria específica. Então, para aquela lista de pessoas presas, a gente tem uma tese mais própria, mais artesanalmente feita, porque a gente tem a condição de tratar o assunto de forma institucional, de forma coletiva, né? Nossa, parabéns, né, pelo trabalho da Defensoria Pública, porque o nosso trabalho como advogado depende dessa atividade de vocês. Exatamente, é um trabalho conjunto, né? A gente sabe que a OAB Seção de São Paulo também tem trabalhado em conjunto aí com a Defensoria Pública, mas o trabalho de vocês é fundamental, então quero tecer aqui os parabéns, né, agradecendo, porque a gente precisa, a gente vai atrás, busca essas listas, o que vocês colocam como recomendação, a gente usa realmente, a gente usa no dia a dia da advocacia. E até para falar da advocacia, do papel fundamental que ela exerce aqui em São Paulo, para quem nos acompanha, a Defensoria Pública, por mais que tenha feito esses quase 1.800.000 atendimentos o ano passado, a gente está em poucas cidades do estado, a gente não tem unidades, né, em todas as comarcas. Recentemente teve uma reforma da Constituição, Emenda Constitucional 80, que estabeleceu como norma programática até que até 2022 todas as comarcas e seções judiciárias do país contem com no mínimo uma defensora ou um defensor público para seria ideal essa capilarização, que a gente possa estar em todas as comarcas, mas a gente sabe que é difícil isso, a gente precisa de lei estabelecendo essa ampliação em cada um dos estados, né, realizando concurso público para prover essas vagas. Então, até que não haja essa completa estruturação, completo aparelhamento da Defensoria Pública, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil todo, esses convênios que a Defensoria Pública mantém, as Defensorias Públicas mantêm, aqui em São Paulo, especialmente com a Ordem dos Advogados, é fundamental, tem um papel essencial para garantir essa assistência jurídica gratuita. Aqui em São Paulo, nesses lugares onde a gente não está, onde você não tem lá na tua cidade um prédio da Defensoria Pública, esse serviço é suplementado, é complementado, né, por um convênio mantido com a AB, advogados conveniados, por faculdades de direito, por meio dos seus núcleos de prática jurídica, né, os seus escritórios modelos, e outras organizações da sociedade civil que têm por atribuição a defesa de direitos, a prestação de assistência jurídica. Então, a Defensoria Pública se vale de uma rede de parceiros que são essenciais para que a gente possa prestar esse serviço onde a gente não tem lá ainda uma defensora ou um defensor público. Então, é importante até ter uns braços, né? Essa atuação em conjunto, essa atuação em rede, né? Exatamente, exatamente. É o privado e o público tentando conversar e convergir para um bem maior, que é o bem social, né? Quero agradecer aqui a Sandra, o Ferraz, Evandro Arruda, que cumprimentou aqui a nossa live, né? Boa noite, doutor Tadeu também, muito obrigada pela participação. Doutor Júlio, olha, continue na temática aí, porque senão eu vou ficar perguntando toda hora. Eu sei que você preparou algo pra gente, e eu fico entrando e perguntando outras coisas, né? Ele é um curioso. Ele faz assim todas as lives, viu, Júlio? Então, vamos lá. O pessoal que acompanha já está acostumado. Seria um negócio bacana, e eu falo com muito prazer, enfim, a Verônica sabe, me acompanhou desde a faculdade, estava estudando para o concurso. Enfim, verdade. A Verônica estava na minha... Doutora Verônica. Não, pode me chamar de Verônica, Júlio. Estava na minha posse, que eu lembro bem. É verdade. Eu estava na posse do Júlio, é verdade. Eu fui. Faz tempo isso, né? 11 anos, foi ontem. Olha, cuidado que isso é de data, viu? Pois é, voltamos às datas, voltamos. Todo mundo tinha 5 anos na época, né? Mas eu acho bacana, e eu pude vivenciar isso e ver isso de perto,
já na carreira, uma coisa é quando você estuda, né, quem está prestando concurso, você almeja aquela tua carreira tão desejada, mas depois que você toma posse, você começa a atuar no dia a dia, na prática, você começa a se expor e ter uma clareza dessa atuação que vai dando um colorido maior, né, e você vai tendo uma compreensão mais completa da tua função enquanto defensor, público, promotor, juiz, delegado, procurador, e assim vai. No meu caso, o que eu acho que foi muito marcante, e tem muito a ver com tudo que a gente está falando hoje, né, esse papel social, por assim dizer, essa função social, foi uma atividade que eu particularmente não conhecia antes de entrar na carreira e pude estar junto, pude acompanhar depois de entrar, que é o que nós chamamos de educação em direitos, que é o papel que a Defensoria tem por lei de conscientização da população carente sobre seus direitos, que é uma função educativa. A gente vai até as comunidades, a gente vai nos mais variados espaços, escolas, diretamente em comunidades, organizações da sociedade civil. A gente promove essa capacitação de pessoas que estão interessadas em conhecer os seus direitos nas mais variadas áreas, isso desde, enfim, de novo, violência doméstica, direito do consumidor, direito à moradia, direito penal. Então, a gente tem essa vivência prática do que nós chamamos de atuação de educação em direitos. A Defensoria Pública, além de ir os colegas, além de ir nos lugares, nós temos também a oportunidade de fazer cursos de capacitação na nossa sede. Então, a gente consegue fazer cursos, não só aqui em São Paulo, mas em todas as unidades onde a gente tem, em parceria com, enfim, organizações da sociedade civil também. As pessoas podem vir assistir esses cursos de capacitação. Assim, não é nada técnico, não é nada jurídico, né? Tão jurídico, né? E isso é importante, eu quero até cumprimentar o Dr. Rafael Strano, que deve estar nos assistindo também, que hoje é o diretor da Escola da Defensoria Pública, meu colega, nosso amigo também. Né? Olha, se estiver presente, Dr. Rafael Strano, muito obrigada. Que hoje coordena e chefia a nossa escola. Que legal, não sabia. Encarregada de contribuir, inclusive, com isso. Então, isso é uma experiência muito rica, a gente poder prestar essa assistência jurídica sob a forma educativa, por assim dizer. Eu falo para os alunos do Damásio, né, para quem está procurando um curso da Defensoria Pública, que essa é a nossa função, de construir uma sociedade mais livre, justa, solidária, de minimizar essas desigualdades. Ela tanto pode se dar na via de um processo judicial, na esfera de um processo, promovendo uma ação, levando ao judiciário essas novas teses, né? Teses que brotam desse contato com a população carente, que não seriam levadas se não tivesse essa possibilidade de um acesso à justiça. Esse é um caminho, essa é uma via, mas a gente também consegue alcançar esse objetivo de erradicar a pobreza, a marginalidade, a desigualdade por essa via da educação de direitos, uma face não judicial, né, não processual. Educativa, né? Sim, fantástico. Nós que trabalhamos com educação, assim, eu acho isso maravilhoso, porque se todos os órgãos governamentais públicos, de fato, pudessem promover o ensino, divulgar informações, conhecimento, essa questão mais pedagógica mesmo, com certeza cada cidadão brasileiro teria mais consciência com relação aos seus direitos. Então, esse papel não apenas social, mas informativo é fundamental. Então, eu não sabia da atuação do Dr. Rafael Strano, já dou aqui os meus parabéns, que realmente deve ser árduo. Quem trabalha com essa parte educacional tem os seus percalços no meio do caminho, mas é uma atuação maravilhosa, tem aí as suas recompensas. Aproveitando, doutor Júlio, que falou a respeito da escola, eu quero agradecer a presença da doutora Rosa Amélia, que é a diretora da Escola do Parlamento do município de Cotia, da Câmara Municipal de Cotia. O professor Carlos Laurenti também está aqui com a gente. E fazer menção também do Dr. Renato, que é o presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Sucessão Osasco. E tem aqui o Toninho Calunga, né, dizendo aqui, grande amigo Toninho Calunga. Obrigada. A Defensoria Pública é uma das melhores novidades da Constituição de 88. Demorou muito para ser implementada. Muitos direitos foram violados nesse meio tempo. Essa aqui foi uma afirmação do Toninho Calunga. Que legal, não? E agradeço aí, Toninho, e reconheço o papel importante da Defensoria, e é bacana poder ouvir de você, poder ouvir das pessoas que a gente atende, das pessoas que nos assistem, esse reconhecimento social. 11 anos atrás, quando eu entrei na carreira, eu lembro, você ia tomar um café na padaria, enfim, você fala, o que você faz? Eu sou defensor público. As pessoas não conheciam muito, né? Não, verdade. Era uma carreira nova, que tinha pouquíssimo tempo, tinha só 3 anos aqui. E como mudou isso, né? Como a gente conseguiu
de fato, expor o nosso trabalho, nos legitimar com esse atendimento. A gente consegue hoje ter esse reconhecimento. Então, as pessoas falam, que bacana, foi a defensoria, tive minha ação cuidada por um defensor, por um defensor público. Então, hoje em dia isso é muito claro. É gratificante até, né? Da questão pessoal, né? Olha que bonito aqui a Luciane dizendo o seguinte: trabalho para a Defensoria, doutora Luciane, trabalho para a Defensoria de Cotia e tenho orgulho disso. Olha só, parabéns, Luciane. Parabéns. Não, e pra gente de novo, todos os nossos parceiros, a gente sozinho não dá conta, né, de toda a demanda que a gente tem, né, também as necessidades que a gente tem no país. Então, esses parceiros, de fato, enfim, agradeço a todos eles aí na pessoa da doutora Luciane por essa parceria. E é curioso, o doutor Josafá falou agora da escola parlamentar lá da Câmara de Cotia. Isso. É outro ponto importante. Como a gente tem também conseguido utilizar o espaço parlamentar, né, nas casas parlamentares, as casas legislativas, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil todo, para divulgar os serviços. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente conseguiu instalar, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma sala, um posto de atendimento. Olha que legal! Na Assembleia Legislativa. Isso mostra essa nossa proximidade de um serviço próximo à população, né? São lugares que você tem uma grande fluxo de pessoas diários, de pessoas que vão procurar, enfim, seus interesses, vão levar lá. Então, como é bacana poder estar, né, num espaço como esse, de atendimento de cara, né, com um lugar público, né, o Parlamento Paulista, né, nossa Assembleia Legislativa, a pessoa está procurando, está levando um problema, é bacana, o deputado, uma deputada, olha, procura a defensoria, tem aqui uma sala, é muito gratificante a gente poder ter essa linha de frente, esse atendimento, até uma parceria com as casas legislativas. Para a gente é muito importante que o nosso serviço seja divulgado. A gente falou mais cedo, né, sobre rede social, sobre esses canais virtuais, mas nada como você estar num lugar que tem serviço público, encontrar outro serviço público de forma coordenada, de forma conjugada. É um exemplo aqui em São Paulo, quem conhece o PROCON, o serviço do PROCON, você tem vários serviços públicos, né, reunidos num só lugar. Você precisa tirar RG, renovar carteira de motorista, tirar uma certidão, resolver um problema de IPTU. Você está lá no ambiente coletivo, né? Todos os serviços juntos. Então, essa experiência de ter uma sala de atendimento, um posto de atendimento junto à Assembleia Legislativa, para a gente é muito importante também, serve como essa divulgação do nosso trabalho. Fantástico. E a atuação, Júlio, nas questões dos processos mais individualizados? Porque em âmbito coletivo, a atuação da Defensoria Pública é maciça, ainda mais nesse período de crise. Eu sempre digo que esses órgãos, de fato, eles acabam se aflorando mais em épocas de crise, como a que vivemos hoje, né? Então, além do papel das ações coletivas, qual está sendo a maior incidência de ações individuais que vocês têm sentido nesse período de coronavírus que a gente está passando agora? É importante destacar de cara que todo o judiciário continua atuando, né? O judiciário está atuando, enfim, a gente tem promovido essas ações individuais, feito as defesas, com todas as limitações, mas o que eu posso ver, assim, sem maior dado estatístico, mas que a gente consegue ver no dia a dia, na prática, talvez uma das principais demandas que tem aumentado é a demanda de pensão alimentícia, especialmente nos casos de revisão de pensão. Pensões já fixadas, que já tem um valor fixado judicialmente, por acordo, por sentença. Infelizmente, a crise decorrente da pandemia, sobretudo no seu aspecto econômico, tem levado a essas ações. Na área de família, isso tem sido muito claro, né? Imagina. A pensão, seja para diminuir daquela pessoa que paga a pensão, seja para aumentar por parte dos credores, né? De quem está precisando, né? Isso gera um desafio para a gente, na prática, que é enorme. Tanto o pai que está pagando a pensão, quanto a mãe que representa os filhos, credores da pensão, de fazer prova disso. Então, a gente já tem audiências agora nesse sistema que a gente está fazendo. E essas audiências agora, doutor Júlio, porque, querendo ou não, eu e o doutor Josafá temos uma quantidade X de clientes. Então, a gente se organiza para aquela quantidade, para essas audiências virtuais. Eu imagino que a defensoria, cada banca, deve ter um X multiplicado por 1000. Como fazer isso na prática? Aqui em São Paulo, eu posso dizer que a grande maioria das varas de família que tratam de pensão, de divórcio, guarda,
de 80% a 90% são, onde tem defensoria dos processos dessas varas, são nossos. São Imagino. Muita gente. Imagino. Então é muita Nossa. gente. E a gente tem feito, em parceria com o Tribunal de Justiça, né, a administração da Defensoria Pública, em conjunto com a presidência do tribunal, a gente tem acertado esses fluxos, né? É um desafio, porque o judiciário está funcionando normalmente, então tem sido realizadas essas audiências. E, de outro lado, a Defensoria Pública zela, tem que tomar cuidado pela garantia das prerrogativas, não só dos defensores, mas, sobretudo, dos direitos dos usuários. Exatamente. Então, imagina a seguinte situação: a pessoa que está designada uma audiência, e ela quer naturalmente conversar com a sua defensora, com o seu defensor público, ter uma orientação, saber o que falar na audiência, o que esperar de uma audiência, né, a perspectiva, é natural que a gente tenha essa orientação. Então a gente briga no judiciário e a gente leva para o judiciário a garantia de que tudo bem, olha, se a gente vai ter essa audiência, é preciso garantir uma entrevista prévia, reservada, para que consiga fazer isso. Nem todo mundo consegue, tem acesso, né, a um computador, com internet, com um sistema que permita fazer uma videoaudiência, uma teleaudiência. Pois é. Exatamente. Pois é. Então a gente tem debatido muito isso. Então, se uma pessoa carente tem condição técnica de fazer isso, tem habilidade de mexer, e a gente conseguiu ter esse contato prévio, garantir esse contato, tudo bem, mas do contrário, a gente tem insistido por aguardar audiências presenciais ou substituir alguma outra ferramenta processual para garantir o direito da pessoa, né? Da pessoa ter acesso à justiça, não? Porque imagina, você inviabiliza uma pessoa de participar da sua própria audiência. Muitas vezes a pessoa tem um celular e só é a única forma de comunicação, ela não tem um computador, né? Não tem internet em casa muitas vezes. Não sei, de repente a defensoria poderia até pensar para um futuro uma sala só de teleaudiências, porque aí os assistidos iriam para lá caso não tenham condições. Pós-coronavírus, né? Pós-coronavírus nas suas casas, enfim. Teria que realmente pensar como logisticamente montar isso na prática, é realmente difícil. Na esfera criminal, a gente já tem uma experiência aqui em São Paulo das videoconferências, né, das audiências por videoconferência, em algumas situações. Então, nessa esfera, isso é um pouco mais fácil. A gente já tem um pouco de know-how. Né? A pessoa presa hoje, é o que está acontecendo hoje, inclusive, na prática. Então, a pessoa que é presa em São Paulo, ela tem o direito de uma audiência de custódia, aquela audiência que ela é apresentada ao juiz dentro de 24 horas da sua prisão. Então, quando é possível realizar essa audiência naqueles lugares que já há esse aparelhamento, isso está preservado. Mas, de outro lado, a garantia do direito de ter um defensor público olhando aquela prisão, o auto de prisão em flagrante, está preservado. E os juízes enviam para a Defensoria Pública cópia daquele flagrante, o defensor público olha, examina, avalia os requisitos da prisão, se ela é legal ou não, e eventualmente fazendo os pedidos de liberdade provisória, impetrando habeas corpus, ainda que você não tenha aquele momento de audiência, né? A pessoa estar diante do juiz. Imagina, se coloca na posição, você tem um caso teu, você quer falar para o juiz, você quer participar, levar a sua angústia, né? Imagina você estar num sistema e cai a internet. Você está falando, você está contando a tua história lá e cai. Não, é um problema. Que agradável. Doutor Júlio, tem algumas coisas que são interessantes, né? Acabou de entrar o doutor Mário Sérgio, que fez também uma live com a gente há alguns dias. É verdade. Ele é advogado criminalista, né? Mário Sérgio Oliveira. E ele falou a respeito disso, da audiência virtual. Obrigada, professor Mário Sérgio, pela presença. E tem aqui uma pergunta do Toninho Calunga. Ele falou a respeito da proposta da Defensoria Pública a respeito do pedido de prisão domiciliar de mulheres gestantes. E questionou se na nossa região esse pedido já foi realizado também. Super importante. Essa é uma decisão histórica do Supremo do ano passado, que também acabou por impor essa recomendação de que mulheres gestantes em crimes mais leves, em crimes não tão graves, possam ter o benefício da prisão domiciliar. O Supremo decidiu isso, estabeleceu essa diretriz, mas isso de fato demanda uma análise caso a caso. E a Defensoria tem atuado nesses casos, de novo, de uma forma institucional, articulando a política, obtendo a lista de todas essas mulheres, né, que estão presas, que se encontrem dentro desses requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente tem feito rotineiramente esses pedidos. É natural que haja uma movimentação carcerária, mulheres que entram e ainda não foram beneficiadas, mas são pedidos que vão se renovando, seja individualmente, seja coletivamente. O Supremo afastou a possibilidade de
promover uma decisão que libertasse, que promovesse a prisão domiciliar em caráter geral. Mas a decisão do Supremo é importante, nos ajuda, enquanto defensoras e defensores públicos, para fazer esses pedidos. Então a gente consegue, de novo, ir classificando, categorizando essas pessoas presas, essas mulheres presas, né? Sim. E fazendo os respectivos pedidos. É super importante. Ainda bem que o Toninho lembrou também uma atuação super importante da Defensoria. Olha, quero fazer menção aqui, a nossa primeira live nesse período de pandemia foi com a doutora Luísa Leite, que é defensora pública federal. Então nós começamos com a defensora pública federal, colega de vocês também da faculdade, e hoje o defensor público do Estado, para vocês que estão assistindo a gente. Então, quem chegou agora, está quase, né, nos finalmente, nós estamos com o doutor Júlio Grosten, defensor público do Estado de São Paulo, e acredito que logo, logo será como chama o cargo mais importante da defensora pública do Estado de São Paulo, doutor Júlio? O chefe. Aqui em São Paulo, a defensoria por um defensor público geral do Estado. Defensor público geral do Estado. Quem sabe um dia, né, doutor Júlio? Eu estou achando que logo, logo seria um excelente nome aí, que se fosse indicação já estava indicado, viu, doutor Júlio? Muito trabalho, mas agradeço. E quero cumprimentar também a doutora Luísa Leite, querida amiga, colega nossa, defensora pública federal. Exatamente. E até ressaltar para quem está nos assistindo agora, se a doutora Luísa me permitir, a importância também da defensora pública da União nessa época de pandemia. Exatamente. Gratuita prestada pela DPU, né, promovendo as ações na Justiça Federal. Eu acho que o que eu tenho visto, acompanhado, a principal demanda agora da DPU, na época da pandemia, diz respeito ao benefício agora assistencial que o governo federal estabeleceu, R$600, esse benefício complementar de renda. Muitas pessoas têm tido muita dificuldade no cadastro, na obtenção desse benefício. Esse é um problema que tem sido muito recorrente na mídia, inclusive você consegue ver reiteradas notícias sobre isso, e a Defensoria Pública da União tem exercido um papel fundamental de ser procurada por essas pessoas que estão tendo dificuldade de obter esse benefício. Então, na época da pandemia, ao lado das outras atribuições da Defensoria Pública Federal, questão previdenciária, que é super importante, a doutora Luísa Leite teve a chance de falar aqui na live dela no canal, brilhante como sempre, pôde falar bastante sobre isso. A atuação, né, na área previdenciária, de aposentadoria das pessoas carentes e pensões. Esse assunto agora, esse benefício especial, tem sido super recorrente, tem sido uma demanda super relevante da Defensoria Pública Federal, que tem enfrentado isso. De novo, para quem nos procura, tem também o site da Defensoria Pública da União, aqui em São Paulo, consegue jogar na internet e achar o site. Tem lá também um sistema de trabalho remoto, de teleatendimento, que tem sido fundamental nesse período. Fantástico. A doutora Luísa falou sim, já tenho algumas ações ajuizadas sobre auxílio emergencial. E o Toninho Calunga, hoje, Toninho Calunga, do jeito que tá indo, daqui a pouco ele merece uma caneca. Com certeza. Bastante pergunta. Mas olha, ele disse assim, não fosse a DPU, a situação indígena, que hoje é caótica, já seria de dizimação plena. Parabéns à DPU mesmo. Então, teste aqui um comentário que vale a pena ler. Hoje estamos diante de dois órgãos extremamente importantes, a DPE e a DPU. Sem eles, provavelmente a situação social no país seria outra. Então, realmente, eu parabenizo o doutor Júlio, a doutora Luísa. Exercem papéis sociais muito importantes no Brasil, com certeza. Exatamente. A atuação da DPU, até só para complementar, doutora Luísa, aí, se me permitir de novo, mais uma observação, essa atuação na esfera, na área quilombola é super importante, as defensorias públicas da União federais na defesa dos interesses, né, dos direitos das populações indígenas e quilombolas, é super importante, é um vácuo de direito, né, um vácuo de tutela jurídica. A gente tem visto muitas demandas importantes, e a atuação da DPU, aqui junto com a Defensoria Pública de São Paulo também, junto às populações indígenas e quilombolas, é super fundamental. Uma área tão pouco estudada, né? A gente passa pela Faculdade de Direito sem ter a chance de estudar esses assuntos a fundo. É muito bacana a atuação desses defensores que são especializados, uma área super especializada. Específica, né? Realmente. Uma outra pessoa que vai tratar um pouquinho também sobre isso vai ser na live de sexta-feira. Eu vou trazer o Emanuel, que é procurador do Estado, o doutor Emanuel, que atua e vai falar um pouquinho sobre direito ambiental também, e também dessas questões relacionadas aos direitos indígenas. Ele sempre escreve sobre isso nas redes sociais, eu sempre o acompanho, então a importância realmente de se falar dessas especificidades, muitas vezes, porque às vezes são deixados à margem, né? Então é realmente importante. Eu vou rapidinho, para não atrapalhar a live, doutor.
Júlio, nós fomos em Ubatuba numa região quilombola. Foi uma experiência ímpar, né? Foi. Nunca tínhamos entrado, nós entramos assim, para conhecer. Estamos aqui, vamos entrar. Logo beirando ali Trindade, a última praia, tem uma praia do Quilombo. Nós entramos e assim, eu não me contentei em ir à praia. Eu falei, nós vamos entrar dentro da comunidade. A gente entrou dentro da comunidade. Conhecer as pessoas. Entrou a cachoeira, conhecemos várias pessoas ali. Realmente precisa muito da atuação do Estado. Era só isso que eu queria ter esse comentário, né? Já que atrapalhando a live do Dr. Júlio. Não, é super importante. E tanto a Defensoria Pública do Estado quanto a Defensoria Pública da União tem essas chances de trabalhar com matérias super específicas, né? Exatamente. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem dentro da nossa organização os nossos núcleos especializados, núcleo especializado em situação carcerária, direito do consumidor, defesa da mulher, defesa da infância e do adolescente, direitos do idoso e da pessoa com deficiência, outra área super específica, com uma normativa própria, né? Sim. Então é importante que as defensorias estejam aparelhadas com defensoras e defensores que tenham essa especialização, que possam prestar esse serviço, porque quando a gente passa pela faculdade, a gente tem uma visão geral, né? Você passa depois uma vez, você está habilitado a advogar e a tua carreira profissional vai seguindo a tua especialização, né? Cada um vai seguindo a sua habilitação, a sua preferência e vai se especializando no assunto. Mas é importante que as instituições públicas tenham esses espaços de especialidade para poder prestar um serviço como manda a Constituição de assistência jurídica integral e gratuita, né? Exatamente. Doutor Júlio, uma pergunta bem pessoal agora. Você escolheu a Defensoria Pública. Aí, duas perguntas embutidas. A gente está chegando no final da nossa live, mas acho que quem está assistindo, tem estudante de direito também assistindo, e talvez olhando você, se espelhe e fala assim, eu quero ser um defensor público do Estado. Essa inspiração é importante, de olhar e falar, quero ser um defensor. Os critérios, como foi sua escolha, né? O estudo, como você chegou aí onde você está hoje como defensor público, para quem está assistindo a gente aqui. Por que escolheu, né? Olha, aqui a minha história pessoal, ela é curiosa porque quando eu estava na faculdade não havia, a doutora Verônica também, não havia defensoria pública. Então eu não tive, ao contrário da Verônica, a chance de fazer estágio, né, na assistência jurídica, à época prestada pela PJ. E eu sempre quis prestar concurso público, eu estudava desde a faculdade, enfim, levei super a sério, estudando para isso. Isso é verdade, sou testemunha. Mas nunca parei para estudar a Defensoria Pública, porque de fato não tive a chance de fazer estágio lá. Mas por força do meu querido amigo Rafael Estrano, que tinha feito estágio na PJ na época, ele falou, olha, abriu um concurso aqui para a Defensoria Pública em São Paulo, com uma carreira nova, uma instituição nova, e não tem o requisito de prática jurídica dos 3 anos, que era o requisito que os outros concursos à época exigiam. Hoje a Defensoria Pública, por força de reforma da Constituição, também passou a exigir esse mesmo critério de tempo de prática jurídica. Naquela época, 11 anos atrás, o Rafael falou assim, cara, abriu o edital da Defensoria, vamos prestar? Eu estava estudando, estava me preparando para os concursos estaduais como um todo, reprogramei meu concurso, passei desde então a focar nas matérias específicas da Defensoria Pública, né, direitos difusos e coletivos, Estatuto da Criança e do Adolescente, que não eram matérias que eu estava habituado. Aí estudei pra caramba e consegui, à medida que ia passando nas fases, aprofundando o conhecimento de Defensoria Pública, conhecendo as teses institucionais da Defensoria Pública, que estão disponíveis no nosso site, me apropriando disso, e acabou, acho que dei sorte. Não, deu certo, porque estudou muito. Muito estudo, eu admiro muito. Mas foi essa provocação do meu amigo, do Rafael, que deve estar nos assistindo, que falou, cara, é uma chance boa, e eu tive a grata oportunidade de ter tempo, né, de reprogramar os estudos e conseguir ter sucesso na aprovação. Rafael, muito obrigada novamente, né, porque conseguiram aí ambos êxito na carreira e estão trilhando um caminho brilhante, tanto o Júlio como o Rafael, como a doutora Mariana, que também está assistindo aqui. Rafael está validando a história aqui. Provavelmente ele deve estar nos assistindo agora, deve estar confirmando essa história. E foi uma história de êxito, né? Uma história de muita luta, muito estudo e muito trabalho, principalmente. Isso é muito importante. E vocação, né? E vocação. Acima de tudo, vocação. Quem não é vocacionado para determinada carreira tende a não gostar dela ou não dar certo, efetivamente, em algum momento, né? Exatamente. Então, a vocação também é muito importante e os 3 são muito vocacionados. Exatamente. Tudo que começa tem um fim, infelizmente. Nossa. Eu fico sempre muito triste no final das lives, é tudo muito rápido, porque são lives maravilhosas,
cada qual com temas dos mais diversos, tentando focar durante esse momento com relação à pandemia que a gente vem passando aqui no mundo, não só no Brasil, justamente para informar. Esse é o objetivo da Marquijur, é formar, informar e difundir o conhecimento jurídico. E antes de fazer o agradecimento final, Júlio, eu gostaria só de informar para aqueles que estão nos assistindo hoje, que ainda não sabem, na nossa live da professora Eliane, especializada em Direito Marítimo, ela falou um pouquinho para nós sobre isso, na semana passada, ela gentilmente cedeu um curso de capacitação em Direito Marítimo e Comércio Internacional para o Marquijur. Então, faremos um sorteio para aqueles interessados, de repente, numa carreira nova, numa carreira diferente. No dia 3 de junho, quarta-feira da semana que vem, faremos esse sorteio. E todos aqueles que quiserem participar desse sorteio, peço para que se inscrevam no canal Marquijur, ativem o sininho para sempre saber novidades do nosso canal e compartilhem no seu Facebook. Assim vocês nos ajudam divulgando aí o nosso trabalho e também podem concorrer a esse curso de Direito Marítimo, né? Inovar um pouco na sua carreira. Bom, doutor Júlio, muito obrigada pela contribuição, pela participação na noite de hoje. Conseguiu esclarecer provavelmente muitas dúvidas com relação à atuação da Defensoria Pública Estadual, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo, e o papel importante que ela exerce, tanto na questão social, como na pacificação dessa crise, ou para tentar minimizar para os menos favorecidos essa crise que nós estamos vivendo, que é uma crise de saúde, mas que também reverbera numa crise econômica e numa crise de aprofundamento social. Então, a Defensoria Pública, tanto estadual quanto a federal, tem um papel muito importante. Muito obrigado pela sua contribuição nessa noite. Doutor Júlio, a gente sempre fala o seguinte, que a razão da nossa live é o nosso convidado e quem está assistindo a gente. Exatamente. Então, muito obrigado, doutor Júlio. Eu tenho certeza que quem está assistindo, pelos comentários aqui, todos amaram essa live. Depois fica lá no canal do YouTube à disposição, quem quiser assistir mais vezes, estará lá. Não esqueça desse curso, né? Sexta-feira agora vem o doutor? Doutor Emanuel, ele vai falar um pouquinho sobre direito ambiental, ele é procurador do Estado. Foi colega de vocês também. Foi nosso colega, né? exatamente. Exatamente, pessoa brilhante. Segunda-feira vem o doutor Urubatã falando a respeito de direito empresarial. Na quarta-feira, doutor Júlio, foi professor seu e da Verônica e meu orientador do mestrado, doutor Luiz Rodolfo. Estará com a gente aqui quarta-feira. E sexta-feira, a doutora Marília falando sobre locação nesse período de pandemia. Olha que tema interessante também. Doutor Júlio, muitíssimo obrigado, de coração. E aí fica esses momentos finais para você fazer seus comentários finais, seus agradecimentos. Eu quero agradecer de novo, doutora Verônica, doutor Jafá, pelo convite. Como vocês bem falaram, a razão de ser dessa live são todas as pessoas que nos assistem. Enfim, agradecer a participação, o prestígio de todas e todos que nos acompanharam, assim como a chance de poder falar, a oportunidade de poder falar um pouco sobre o serviço prestado pela Defensoria Pública aqui de São Paulo, nessa época tão difícil, né, de pandemia. A gente, de novo, ressaltando a importância, a iniciativa e parabenizando vocês dois por essa iniciativa de poder trabalhar com assuntos jurídicos importantes, atuais, expandindo o conhecimento das pessoas. A gente sabe que às vezes falta até motivação para quem está em casa de procurar as dificuldades que tem. Então, esses canais acabam sendo essenciais para essa motivação, para manter o espírito animado para quem está nessa situação de crise. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a Defensoria, permaneço à disposição de todas e todos, e só me resta agradecer. Obrigado. Obrigado. Beijo para minha mãe, seu pai, família, todo mundo está aí, né? Todos que nos acompanham sempre, os amigos, ex-alunos, atuais alunos. Sempre digo, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima live. Muito obrigada, gente. Pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Grande beijo.